Leitura do livro Karate do Kyohan, de Gishin Funakoshi, parte 5. A apresentação pública do Karatê. Os treinamentos de Karatê eram conduzidos com o máximo de sigilo em Okinawa. Ninguém ensinava ou treinava abertamente sua arte como acontece hoje. Por essa razão, livros e registros escritos sobre o Karatê são quase inexistentes. Era naturalmente inconcebível que o Karatê fosse apresentado em uma exibição pública. Com o início da Era Meiji, 1868 a 1912, o sistema de educação e o sistema de alistamento militar foram inaugurados, e durante o exame físico dos alistados e estudantes, os jovens praticantes de Karatê eram reconhecidos num relance e impressionavam muitos médicos examinadores pelo desenvolvimento bem equilibrado dos membros e pela musculatura bem definida. Então, algum tempo depois, o comissário das escolas públicas, Shintaro Ogawa, recomendou veemente, em um relatório para o ministro da Educação, que se incluísse o Karatê no programa de educação física das escolas normais e da primeira escola de ensino médio da prefeitura de Okinawa, como parte de sua formação. Essa recomendação foi aceita e iniciou-se o ensino do Karatê nessas escolas, em 1902. Eu me lembro de que foi essa a primeira vez que o Karatê foi apresentado ao público em geral. Pouco tempo depois, do fim da Guerra Russo-Japonesa, em 1906, o autor convenceu alguns amigos a formar um grupo para fazer demonstrações públicas e juntos excursionamos por Okinawa. Provavelmente, essa foi a primeira vez que demonstrações de Karatê foram realizadas para o público, em particular na cerimônia de abertura de nova edificação da prefeitura, para a qual muitas pessoas nacionalmente importantes foram convidadas. Este autor foi requisitado a formar um grupo com 5 mestres de Karatê dos mais destacados para uma demonstração dessa arte marcial única. Em outra ocasião, fui convidado pela Associação Médica para demonstrar e explicar o Karatê como um meio para a educação física. Também me lembro de uma demonstração dos alunos da escola secundária da cidade de Nara. E mais tarde, esses mesmos estudantes executaram o Karatê no torneio atlético da cidade, recebendo os aplausos calorosos de milhares de pessoas. Durante os anos de 1914 e 1915, um grupo que incluía Mabuni, Motobu, Kian, Gozukuma, Oguzuku, Tokumura, Ishikawa, Ishiko e eu, bem como muitos outros amigos, apresentou-se utilizando as cidades de Nara e Shuri como centros e saindo de lá para as áreas circunvizinhas. Graças ao incessante esforço desse grupo para popularizar o Karatê por meio de palestras e tours de demonstrações, foi que o Karatê se tornou bastante conhecido pelo público, pelo menos em Okinawa. Em 1916 ou 1917, este autor continuava a promoção por uma apreciação mais ampla do Karatê e foi convidado como representante da prefeitura de Okinawa para uma demonstração de Karatê-do pelo Butokuden, em Kyoto. Naquela época, o centro oficial de todas as artes marciais. Pelos meus conhecimentos, essa foi a primeira vez em que o Karatê, que por tanto tempo foi ensinado em segredo, foi apresentado fora de Okinawa. Em 6 de março de 1921, o imperador do Japão, que naquela época era ainda o príncipe herdeiro, visitou Okinawa no trajeto de uma viagem que faria à Europa. Na ocasião, o Karatê foi escolhido para ser demonstrado ao príncipe no grande saguão do castelo Shuri. E eu humildemente recebi com grande honra a incumbência e a responsabilidade de conduzir uma demonstração de Karatê realizada por um seleto grupo de estudantes colegiais e de faculdade. Foi gratificante saber depois que o príncipe, ao ser perguntado sobre suas impressões sobre Okinawa, expressou particular apreço pela bela paisagem, pelo dragão da fonte mágica do castelo de Shuri e pela misteriosa
elegância do karatê. No início da primavera de 1922, o ministro da Educação promoveu a primeira exposição atlética de Tóquio e eu fui solicitado pelo Departamento de Educação da Prefeitura de Okinawa para organizar uma exposição sobre o karatê, que deveria ser apresentada no evento. Aceitei a atribuição e empenhei meus melhores esforços na produção de 3 grandes painéis, contendo a história do karatê e ilustrações de kata e técnicas. Viajei para Tóquio com os painéis como representante para a exposição. Com o encerramento da exposição, eu esperava retornar para Okinawa, mas fui veemente solicitado por diversos grupos. A família Sho, descendentes do rei de Okinawa, Shotai, o Kodokan, a Academia Militar, a Associação de Advogados, a Sociedade de Pesquisa de Educação Física das Escolas Secundárias e mais de 10 outras associações e organizações, para que ficasse em Tóquio e fizesse explanações mais detalhadas sobre o karatê. Embora não me sentisse capacitado para essa tarefa, acreditei que eram em benefício do karatê e, portanto, fiz muitas viagens pelo país dando palestras e fazendo demonstrações, empenhando em popularizar a arte. Durante esse período, o artista mestre Ohan Kosugi fez o seguinte comentário: se você retornar para Okinawa, nós teremos dificuldade em treinar por falta de instruções. Será possível deixar conosco um escrito explicando esse caminho do? Fiquei profundamente tocado por esse pedido, e tendo eu mesmo muitas vezes pensado em tomar nota de alguns pontos sobre o karatê, comecei a dedicar minhas noites a escrever um livro, que foi finalmente editado em novembro de 1922, com o título Ryukyu Kenpo Karatê. Esse pequeno livro foi o primeiro trabalho publicado sobre karatê. A partir de então, o karatê, que era transmitido de forma secreta, foi apresentado ao mundo. Entretanto, no ano seguinte, as placas originais do livro foram destruídas no Grande Terremoto de Kanto, em 1923. E isso levou à publicação de uma edição revisada sob o título de Hentan Goshin Karate Jutsu, melhorando a força de vontade e a defesa pessoal por meio das técnicas do karatê. Essa edição foi lida pelo próprio imperador, uma honra não só para mim, mas para o Karatê-do em si. Em outra ocasião, no fim de 1924, fiz uma demonstração no Jashi Hall, hall do governo autônomo, em Ueno, Tóquio, sendo qualificado para o torneio dos convidados ao Prêmio de Atletismo de Tóquio. Em 20 de março de 1928, a convite da agência da Casa Imperial, fiz uma demonstração com 15 alunos no salão do Sainei-kan, no térreo do palácio. Ao longo dos anos, aumentou meu entusiasmo em explicar, demonstrar e viajar de um lado a outro, e me tornei muito ocupado para retornar a Okinawa. Enquanto eu atendia às solicitações por aulas particulares em Meiji-ku, um dojo, continuei a apresentar o karatê em universidades e corporações, e assim, até os dias de hoje, o tempo vem se tornando cada vez mais escasso. Dentre as universidades com as quais me associei, se incluem Keio, Waseda, Shodai, Takushuko, Shuo, Gakushu, In, Hosei e outras. Além de universidades, há também grandes grupos como a loja de departamentos Matsuzakaya, a loja de departamentos Tóquio e a companhia ferroviária. Outras universidades que estudam seriamente o karatê, Meiji, Nihon e Tóquio, e podem-se enumerar 10 dojo apenas em Tóquio nos anos de 1930, que oferecem instruções em karatê. Hoje, em quase todos os lugares do Japão, posso ouvir vozes de treinamentos de karatê. Agora, finalmente, o karatê está sendo apresentado fora do país. Quando eu olho para trás, passados 40 anos desde aqueles dias em que comecei a apresentar o karatê com meus amigos, para mim é de fato difícil assimilar a ampla aceitabilidade do karatê no presente. Tenho a impressão de estar em outro tempo.